Quanto de dinheiro você precisa para fazer as suas primeiras vendas no Google Ads? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Amanda, quanto que você investiu no seu início para fazer a primeira venda, para destravar? Preciso de pouco? Preciso de muito? Eu que estou começando e tenho pouca verba, será que dá para eu começar? É sobre isso neste vídeo que eu vou compartilhar, não só a minha experiência, mas todo o meu conhecimento para você que quer aplicar essa estratégia, tem pouco dinheiro e tem receio de achar, talvez você já tenha ouvido aí no mercado, que quem tem bons resultados são aqueles que mais têm dinheiro e mais coloca dinheiro na ferramenta. Cuidado com o que você ouve por aí, porque eu comecei aos poucos, investindo bem pouco e consegui destravar e venho alcançando bons resultados como estes aqui, como aqueles que eu compartilho também no meu Instagram. Então eu tenho certeza que este conteúdo vai ser muito válido para você. Parar de ter medo, investir o que você tem, independente do valor, você vai entender isso aqui junto comigo. E é claro que se você já curtiu a ideia deste vídeo, seu like agora ou no final deste vídeo, todos os links que eu recomendo, meu treinamento gratuito de Google Ads para você que está começando, destravar, conhecer o mecanismo, como que funciona essa estratégia, mostro aplicando na prática, subindo campanha, meu grupo exclusivo lá no Telegram que a gente faz esse trabalho de network, meu Instagram, enfim, tudo aquilo que eu compartilho, ferramentas para te ajudar, é claro, durante a tua operação, cupom de desconto, os links estarão aqui abaixo, mas vamos pro conteúdo, que este aqui é um dos conteúdos mais importantes, é claro, para te ajudar a você a dar os primeiros passos. Então agora, bora pro conteúdo. Vamos então aqui saber quanto que você precisa para fazer a sua primeira venda. Já vou ser direta aqui em dizer que essa estratégia, ou seja, Google Ads, é tráfego pago, ou seja, para você vender é preciso investir, você precisa de dinheiro. Se você não tem nada, eu já vou te adiantar que essa estratégia não é para você. Você precisa fazer um caixa ali, ter um dinheiro extra reservado para você aplicar esta estratégia. E o investimento faz parte do processo de teste e de validação. Eu sei que ninguém gosta de ouvir falar, mas eu vou testar, porque o teste não é uma garantia de que você vai ter resultados. Mas eu já vou te adiantar. Ao longo do meu processo eu entendi que Google Ads ou qualquer outro tipo de estratégia, a gente vai sempre testar, porque a gente está começando, a gente não sabe o que funciona, o que não funciona, a gente mais vai errar do que acertar, e são com os erros que a gente vai acertar e vai melhorando os nossos resultados. Então, no início, talvez se você já conseguiu destravar, cara, ótimo, perfeito, e muitos conseguem inclusive, mas não são aquelas vendas constantes. Em uma venda aqui, às vezes você nem investiu absolutamente nada, já caiu a primeira venda, você não fez nenhum ajuste na campanha, e aquele momento foi porque a sua campanha performou bem, existem vários fatores, mas ao longo da tua jornada que você vai melhorando os teus resultados, porque você vai testando e você vai validando e criando certos padrões do que funciona e do que não funciona. Importante você saber, cada produto responde de um jeito, cada campanha performa-se de uma forma diferente, cada conta tem um comportamento diferente. Algumas vendas saem rápido, como eu falei logo no início, e outras precisam de mais tempos e mais dados para você validar a sua campanha. Então você consegue observar que existem vários fatores para você vender. Não é sobre quanto mais se investe, mais se vende. Se fosse assim, eu não estaria aqui, porque eu não comecei desta forma. Inclusive muitos que eu conheço que tiveram pouco para investir, talvez, e claro, no início, eu tive prejuízo, sim, tá tudo bem, porque é o que eu falei. Nós estamos num processo do quê? De teste, de validação, de conhecer o mecanismo do Google, o que dá certo, o que não dá, e a gente vai aprimorando, vai estudando ao longo da jornada. Eu falo que isso aqui é uma construção a longo prazo. Agora, o valor da comissão, presta atenção, isso aqui é o principal ponto que você deve analisar para saber o quanto que você pode investir, até quando investir, se você deve chegar até o valor da comissão, ultrapassar um pouco, é sobre isso que eu vou falar aqui. A comissão ajuda, primeiro, a você entender até onde você pode investir. É ela que define o seu limite de teste com muito mais segurança e previsibilidade. Quanto maior a comissão, maior a margem para você testar, mais cliques você pode receber ao longo da sua campanha ativa. E quanto menor a comissão, mais atenção você precisa ter no custo do CPC, que é o custo por clique. Então toda a base, você sempre vai olhar o valor da comissão. E eu vou, inclusive, te dar aqui um exemplo para ficar tudo muito mais prático. Ponto importante, o investimento precisa fazer sentido dentro da comissão. Inclusive, eu nunca passo o valor da comissão sem venda. Então, eu vou te explicar o que eu penso, aquilo que eu aplico na minha operação, é claro, para não ficar no prejuízo. Não adianta você investir um valor que o produto não suporta, que o valor da comissão que você vai receber é menor do que você está investindo. Primeiro, ou você vai estar trocando figurinha com o Google, vai estar saindo no prejuízo, e é por isso que eu falo que, além de você olhar para saber o valor da comissão, quanto que você pode chegar, você tem que aprender a fazer ajustes na campanha, a saber analisar dados, a olhar para as métricas. Inclusive, tem vários vídeos aqui no canal que eu ensino, falo sobre isso, por isso que não perca os vídeos que eu trago semanalmente. Inclusive, se você não acionou o sininho aqui no canal, acione o sininho que tá aqui logo abaixo, para que você sempre seja notificado dos vídeos que eu trago semanalmente, que eu falo que são conteúdos de curso, mentorias pagas, que tudo que eu aprendi, tudo que eu estudo, aplico e tenho bons resultados, eu trago aqui para você. Sugestão de investimento para teste. Preste atenção que isso aqui é muito importante. Uma boa referência é você investir entre 40% a 50% do valor da comissão do produto. Isso para você ter
uma margem para você, então já sei o valor da comissão e eu vou chegar ali entre 40% a 50%, você já consegue ter um cálculo um pouco mais preciso. E eu vou te dar o exemplo aqui. Isso ajuda você a testar com muito mais consciência e previsibilidade até quando chegar no produto. E também te dá margem para avaliar se o produto responde ou não. Então, quando você tem um parâmetro, eu posso chegar, se eu vou investir até entre 40% a 50%, antes disso, como que a minha campanha performou? Entregou bem? Performou bem? Porque isso faz você entender se você quiser ultrapassar um pouco mais, se tudo estiver alinhado, a probabilidade de pingar uma venda é muito grande. Então, você tem uma consciência sobre como que a sua campanha está performando, o valor de CPC, que é o custo por clique, o quanto que, uma vez que sua campanha está ativa, quanto que você está pagando em média por clique, e é sobre isso aqui, neste exemplo, que eu vou te explicar e você vai entender com muito mais facilidade. Vamos supor, você tem ali uma comissão de um produto de R$200. E isso que eu estou mostrando é aquilo que eu aplico e é o conhecimento, a consciência que eu tenho para não sair no prejuízo. Então preste atenção. Se eu tenho uma faixa de teste, vamos supor, entre 80 a 100 reais, então isso é o que eu tenho para investir. E eu estou com base neste valor de investimento, pensando que a comissão é de R$200. Então, simulando aqui que o custo por clique na minha campanha eu estou pagando em média de R$10, se eu receber 10 cliques no meu anúncio, eu vou atingir um valor de R$100. Porque 10 vezes 10 dá R$100. Então, eu sei que se eu tenho até R$100 para investir, com um custo de CPC de 10, eu posso receber até 10 cliques no anúncio. Você consegue observar que 10 cliques, e eu já vou te adiantar, normalmente 10 cliques são poucos cliques pra gente validar um produto. E por que que eu estou colocando aqui em média entre 80 a 100 reais? Como eu falei, eu gosto de trabalhar em média entre 40 a 50% o valor da comissão. Como esse aqui é um produto de R$200 de comissão, lembra que eu falei aqui que quanto menor a comissão, você precisa ter mais atenção, porque o teu custo aqui não pode ser muito alto, porque o valor da comissão é baixo. Então você não tem muita margem para testar. Por isso que eu trabalho hoje com um ticket médio ali, um valor médio de comissão um pouco acima, né? Eu gosto de trabalhar entre $100 a 220, 250, ou seja, quanto maior, melhor, porque eu consigo testar mais e receber mais cliques para atingir um valor ali de comissão, né? Entre 40% a 50%. Comissão de R$300, faixa de teste, então de 120 a 150 reais que eu tenho ali para investir. Isso lembrando que você pode, Amanda, se a minha comissão é de 300, eu posso investir um pouquinho mais e eu tenho como investir? Claro, você deve, inclusive. É o que eu falo, eu estou simulando só para você entender este raciocínio. Se o meu CPC médio é de R$10, que é o custo por clique, eu posso receber até 15 cliques no anúncio para atingir os 150, né? O que eu tenho ali disponível. Isso se você, Amanda, não tenho mais para investir. Então você já sabe que uma comissão de 300, você consegue observar que quanto maior o valor da comissão, maior o clique, maior a quantidade de cliques que você pode receber. Agora, é claro, se o CPC médio da sua campanha, se você tiver com a campanha ativa e consegue observar que o teu CPC médio está de R$5, é claro que vai aumentar a quantidade de cliques. Então, quanto menor for a quantidade de cliques, mais cliques você pode ter na sua campanha. E isso é você que sabe. Não existe um valor certo. Eu tenho que investir tanto para sair a venda. Não, e é o que eu falo. Você tem que investir até quanto você se sente confortável fazendo a leitura da sua campanha, para identificar. Se a sua campanha está bem alinhada, com termos alinhados, você olha para sua campanha, você vê que ela vem performando bem, é claro que você já tem um indício de que essa campanha, uma hora mais cedo ou mais tarde, vai me trazer uma venda. Principalmente se você checar ali se os cliques que você está recebendo está indo até para a página de checkout. Isso você consegue ver nas plataformas na gringa, por exemplo, como a BuyGoods, a MaxWeb, mostra ali a quantidade de pessoas que clicaram no teu link de afiliado e foram até a página checkout. Isso é um bom indício, né? Então é por isso que a gente sempre fica atenta a isso também. Mas é claro, fazendo toda a análise da campanha. O que é importante você entender? Os tipos de leilões, que inclusive já tem vídeo onde eu falo só sobre leilão. E, cara, quando você entende isso daqui, tudo faz diferença pra você, porque você começa a entender como que funciona o mecanismo do Google. E é por isso que muitas vezes as nossas campanhas oscilam. Vão ter dias que vai vender, vão ter dias que não vai vender. Às vezes a tua campanha vai estar performando e não vai vender nada. E vão ter campanhas que no momento que ela esteve ativa, te trouxe 5, 10, 15 vendas. E por que isso? Exatamente pelo leilão do Google Ads. Ou seja, existe leilão de mais comprador, de mais curiosos, de mais fraco, ou seja, um leilão que não é tão interessante assim e um leilão mais qualificado. O que é isso, Amanda, quando você fala de leilão? Leilão de pesquisa. Ou seja, vão ter pesquisas que o seu anúncio vai ser acionado para quem naquele momento, quando eu falo momento, é o público-alvo
público-alvo, se foi masculino, feminino, o horário, o dia. Isto são fatias do leilão que o Google te coloca nessas fatias, ou seja, nestes leilões. E pode ser que o teu anúncio foi mostrado ou acionado numa pesquisa muito mais fraco. Naquele dia, no outro dia, o teu anúncio foi acionado para um leilão mais qualificado, tanto que foi mais qualificado que você observou ali nas métricas da sua campanha que os termos estavam ok, o teu posicionamento estava ok, mas não vendeu. Só que no outro dia, teu anúncio apareceu num leilão, ou seja, numa pesquisa ali para um público muito comprador. E aí saiu a venda. Então, o Google, ele vai te posicionando em leilões diferentes, em dias diferentes, em públicos diferentes. Isso é importante você entender. Por isso que as nossas campanhas oscilam. E também na concorrência, porque o Google, ele vai rotacionando os anunciantes na rede de pesquisa. Atenção, nem toda conta entrega igual, nem toda campanha consegue entregar nos melhores leilões de pesquisa. Então é por isso que eu te expliquei sobre leilão. Quando você entende isso, você sabe se a sua campanha, minha campanha não performou tão bem porque eu não estive num bom posicionamento naquele dia. Talvez porque o meu anúncio não estava num leilão mais qualificado, ou seja, talvez num leilão mais de pessoas curiosas. Os termos que eu recebi foram termos um pouco genéricos, que não é a estratégia fundo do funil, palavra-chave específica. Por isso que eu falo que é muito importante você entender sobre leilão. Nem toda campanha, então, consegue entregar em melhores pesquisas, ou seja, em leilão, fatias de leilão. Às vezes o produto é bom, mas aquela campanha não encaixou bem na tua conta. Às vezes outra conta ou outra estrutura performa melhor. Por isso que eu falei logo no início aqui desta apresentação que tudo é questão de teste. Você precisa testar. Eu vivo testando. E eu vejo que anunciantes que cada vez vão tendo melhores resultados são aqueles que testam. Testam o que, Amanda? Várias contas diferentes para o mesmo produto para ver quais contas performance melhor. Duplicação de campanhas para tentar pegar outras fatias de leilão, principalmente quando você vai aumentando o valor de CPC, principalmente quando a gente fala de estratégia em CPA, a gente vai aumentando gradativamente para tentar pegar essas fatias mais interessantes. Então existem vários testes que a gente faz. Outros anúncios com copies diferentes. Então, ao invés de você ter um único anúncio, trabalhe com outras copies de anúncios diferentes, outros modelos de página também, que é muito interessante para você fazer esse teste AB para ver qual que performa melhor. Isto quer dizer o quê? Não dá para avaliar tudo por um único resultado. Nem todo clique tem a mesma intenção. Importante. Amanda, mas a minha campanha está muito qualificada. O termo ali foi exatamente a pessoa pesquisou pelo nome do produto, ou seja, o produto que eu estou anunciando. Mas não significa que o clique, mesmo que tenha intenção, é o que vai vender. Às vezes a pessoa está pesquisando, mas ainda ela não está no momento da compra, né? O ponto não é só aparecer, mas aparecer no momento certo. Ou seja, o que eu vou deixar aqui para você, não existe um valor único para fazer a primeira venda. É claro que quanto mais tempo de campanha, saber analisar dados, olhar primeiro o valor da comissão, e é o que eu sugiro, em torno de 40% a 50% do valor da comissão, ou o quanto que você se sentir confortável em pagar. Faça este cálculo que eu estou mostrando aqui para você saber em média, e isso vai depender do valor do CPC em médio, de quanto que você está pagando na sua campanha para você fazer este cálculo. Agora, existe um investimento que faz sentido dentro da sua comissão, por isso que eu falei, olhe sempre o valor da comissão. Investir entre 40% a 50% da comissão pode ser uma boa referência inicial, mas o resultado depende de vários fatores trabalhando juntos. Não existe um fator isolado, são vários fatores que juntos você tem uma conclusão final de como que a sua campanha está performando. Então, o que vai ficar aqui, a minha experiência com aquilo que eu vivencio na minha operação, com tudo que eu venho aprendendo, estudando, aplicando e tendo bons resultados, não existe um valor certo. Eu sei que você quer, Amanda, mas tem que ter um valor, tem que ter ali uma referência. Eu te dei, a referência é esta. É o valor da comissão, o quanto que você está disposto a investir, é saber olhar para a sua campanha, interpretar dados para saber se a sua campanha está performando. Você pode insistir um pouquinho mais, é claro, o que eu sempre falo, tem produtos que saem venda logo no começo. Vão ter produtos que precisam de mais cliques para sair uma venda. Quando eu falo produtos, são campanhas. E faça testes. Amanda, eu só anuncio, subo várias campanhas em uma conta só. Coloque estas campanhas em outras contas. É o que eu falei, cada conta performance diferente. Cada conta, cada campanha. Então você precisa fazer estes testes. E é o que eu falo, quanto mais eu testo, mais eu aprendo e mais eu sei o que dá resultados. Por quê? Porque eu não tenho medo. Eu vou testando, eu vou olhando, eu vou vendo várias formas diferentes que eu penso, nunca ninguém falou sobre isso. Ou se já falou, por que não testar? Deixa eu colocar em prática. Aí sai uma venda aqui, sai outra venda ali. Aí eu anoto, é o que eu sempre falo. Eu tenho um bloco de notas que eu vou anotando todas as alterações que eu vou fazendo nas minhas campanhas. Porque a gente esquece. Inclusive, eu não tinha esse costume no meu início de anotar. E eu já esquecia tudo que eu tinha feito. Às vezes saía 1, 2 vendas, 3 vendas de um produto. Eu não sabia o porquê destas vendas. Eu ficava muito confusa. Porque eu alterava, mexia o tempo inteiro na campanha. Alterava
alterava muito orçamento, muito valor de CPC, achando que quanto mais se investe, mais eu ia conseguir vender. E foi ali que muito no meu início eu fiquei no prejuízo. Então é por isso que eu deixo aqui minha recomendação. Vai aos poucos, vai aumentando gradativamente, não começa com tudo, porque senão, é o que eu falo, você vai trocar figurinhas com o Google ou pior, vai sair no prejuízo. Sempre olhe o valor da comissão. A base é o valor da comissão para saber o quanto que você pode investir e chegar. Minha recomendação é entre 40% e 50% do valor da comissão. Se tiver um pouquinho mais e você se sentir confiável, testa um pouquinho mais, mas não ultrapasse muito. Não deu bom, pausa a campanha e testa outro produto. Vão ter produtos que vai dar bom, vão ter produtos que não vai dar bom e você vai aprendendo ao longo do tempo e melhorando os resultados. Eu espero que você tenha curtido este conteúdo. Se sim, seu like, se inscreva, comenta. Todos os links que eu recomendo de ferramentas que eu uso na minha operação, meu Instagram onde eu compartilho os meus resultados, meu treinamento gratuito, enfim, tudo aquilo que você já sabe, os links vão estar aqui abaixo. Muito obrigada por você que assistiu este vídeo até o final e agora eu te vejo no próximo vídeo.